Café com Tarô, Mago Rico de volta. Vamos continuar a leitura com os amantes. Por isso, ele precisa jorrar como tal na direção de um ser individual, a fim de que possa começar a irradiar-se em todas as direções. Para fazer ouro é necessário ter ouro, dizem os alquimistas. O equivalente espiritual dessa máxima é para se amar a todos é necessário amar alguém, isto é, o próximo. Quem é o próximo no sentido hermético, isto é, nos sentidos místico, gnóstico, mágico e metafísico ao mesmo tempo? É o ser mais próximo desde o começo, a alma irmã desde toda a eternidade. A alma gêmea da minha que completou a aurora da humanidade. A aurora da humanidade é o que a Bíblia descreve como paraíso. Ora, foi nesse estágio do ser que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Ser é amar. Estar só é amar a si mesmo. Ora, não é bom que Adão esteja só. Significa, não é bom que o homem ame a si mesmo. Foi por isso que Elohim disse: vou fazer-lhe uma auxiliar semelhante a ele. E como Eva era uma parte dele, Adão a amou como a si mesmo. Eva foi, pois, o próximo, o ser mais próximo, osso de meus ossos e carne da minha carne, de Adão. Eis a origem do amor. Ela é comum ao amor que une o homem e a mulher e ao amor do próximo. No começo havia um só amor, e a sua fonte era uma só, como seu princípio era um apenas. Todas as formas de amor, caridade, amizade, amor paterno, amor materno, amor filial, amor fraternal procedem da mesma raiz única e primordial do casal Adão-Eva. Porque foi então que o amor, a realidade do ouro, brotou e pôde depois manifestar-se e diversificar-se. É o calor do amor do primeiro casal, e pouco importa se fosse um só ou milhares de casais. Trata-se do primeiro jorro qualificativo do amor, e não da quantidade de casos simultâneos ou sucessivos desse jorro, que se reflete no amor dos pais aos filhos, refletido por sua vez no amor dos filhos aos pais, refletido ainda no amor dos filhos entre eles, refletido enfim no amor a todo o parentesco dos seres humanos. E, além do parentesco imediato, por analogia, no amor a tudo o que vive e respira. Uma vez surgido como substância e intensidade, o amor tende a difundir-se, ramificando-se e edificando-se segundo as formas de relações humanas nas quais ele entra. É uma corrente em cascatas que tende a tudo encher e a tudo inundar. Por isso, quando existe amor verdadeiro entre os pais, os filhos amarão. Por analogia, os pais e se amarão mutuamente, amarão por analogia como irmãos e irmãs seus, por adoção, entre aspas, psicológica. Seus pais na escola e na vizinhança amarão sempre por analogia seus mestres, preceptores, sacerdotes, etc., levados pelo reflexo do amor que têm aos seus pais. E mais tarde amarão suas esposas e seus esposos, como seus pais se amavam outrora. Tudo isso é claramente o inverso da doutrina pansexual de Sigmund Freud, porque em Freud é a libido ou desejo sexual que é a base de toda a atividade psicológica humana e que constitui a sua energia motora, a qual, mediante a sublimação, entre aspas, ou direção por canais diferentes da satisfação do desejo sexual, torna-se a força criadora social, artística, científica e religiosa. Mas o amor inteiro, entendido no sentido da fórmula Adão-Eva, está para o desejo sexual como a luz branca contendo as 7 cores está para a luz vermelha.
O amor Adão-Eva compreende toda a escala das cores não diferenciadas, enquanto a libido de Freud é apenas uma cor isolada e separada do todo. O todo é o princípio da castidade, e a separação do todo é exatamente o inverso da castidade. É o princípio da impudicícia. Porque a impudicícia é a autonomia do desejo carnal, o que prejudica a integridade do ser humano espiritual, anímico e corporal. O desejo sexual é apenas um aspecto do amor, o aspecto refletido pela parte do organismo físico e psíquico que é o domínio especial do lótus de 4 pétalas e que constitui somente a 7ª parte do organismo físico-psíquico humano. Além do desejo sexual, existem, pois, 6 aspectos cujo alcance não é menor e cuja doutrina Freud ignora ou cuja existência nega. Como Karl Marx, impressionado pela verdade parcial, reduzida à sua base simples, segundo o qual é preciso comer para se poder pensar, elevou o interesse econômico a princípio do homem e da história humana. Sigmund Freud, impressionado pela verdade parcial, segundo o qual é preciso primeiro nascer para se poder comer e pensar, e para nascer é necessário o desejo sexual. Elevou esse último a princípio do homem e de toda a cultura humana. Como Marx via na base do Homo sapiens, o homem capaz de conhecimento, o Homo economicus, Freud viu na base do Homo sapiens o Homo sexualis, o homem sexual. Alfred Adler não podia seguir seu mestre na atribuição da primazia absoluta ao sexo, a experiência contradizendo em muitas ocasiões essa doutrina. Por isso, esse fundador da Escola da Psicologia das Profundezas foi levado a descobrir que a vontade-poder que desempenha o papel preponderante no fundo do ser humano. Adler propõe, então, a doutrina do Homo potestatis, homem do poder, do homem movido pela vontade de poder em lugar do Homo sapiens da ciência do século XVIII, do Homo economicus de Marx e do Homo sexualis de Freud. Mas Carl Gustav Jung, embora admitindo a verdade parcial das doutrinas, de Freud e de Adler, foi levado pela experiência clínica à descoberta de uma camada psíquica mais profunda que as estudadas por Freud e Adler. Ele teve de admitir a realidade de uma camada religiosa que jaz na profundeza maior do que as camadas do sexo e da vontade de poder. Assim, graças ao trabalho de Jung, o homem é, no fundo, homem religioso, um ser religioso, embora seja também uma entidade econômica, uma entidade sexual e uma entidade que aspira ao poder. Ora, Gustav Jung restabeleceu o princípio da castidade no domínio da psicologia, sendo as outras escolas psicológicas mencionadas contrárias à castidade, uma vez que destroem a unidade dos elementos espirituais, anímico e corporal do ser humano. Ele descobriu o sopro divino no fundo do ser humano. A obra de Jung comporta também a inauguração de um novo método do domínio da psicologia. É o método da exploração sucessiva das camadas psíquicas correspondente às camadas da arqueologia, da paleontologia e da geologia. E como a arqueologia, a paleontologia e a geologia veem as camadas que estudam como os arquivos do passado,
como o tempo tornado espaço, também a psicologia das profundezas da escola de Jung trata as camadas psíquicas como o passado vivo da alma, um passado tanto mais recuado quanto mais profunda a camada. A medida da profundeza é ao mesmo tempo a história do passado da alma, indo muito além do limiar do nascimento. Pode-se perguntar se essas camadas são coletivas ou individuais, se a sua sobrevivência se deve à hereditariedade ou à reencarnação. Mas não se pode mais negar a realidade delas, nem seu valor de chave da história psíquica, do homem e da humanidade. Mais ainda, não se pode mais negar o fato de que, no domínio psíquico, nada morre e de que o passado todo vive no presente, nas diferentes camadas da consciência profunda. O inconsciente ou a subconsciência da alma. Porque se as camadas paleontológicas e geológicas só contêm as impressões e os fósseis do passado morto, as camadas psíquicas constituem um testemunho vivo do passado vivido. Elas são um passado que continua a viver, a memória não intelectual, mas psiquicamente substancial do passado vivido. Por isso, nada aparece e nada se perde no domínio psíquico. A história essencial, isto é, as alegrias e os sofrimentos reais, as religiões e as revelações reais do passado continuam a viver em nós. E em nós é que se encontra a chave da história essencial da humanidade. Ora, é em nós que se encontra também a camada edênica, ou a história do paraíso e da queda, cuja narração está no livro do Gênesis de Moisés. Duvidais da verdade essencial da narração? Desci às profundezas de vossa alma, desci até as raízes, até as fontes do sentimento, da vontade e da inteligência, e sabereis. Sabereis, isto é, tereis a certeza de que a narração bíblica é verdadeira no sentido mais profundo e mais autêntico do termo, no sentido de que, para poderdes duvidar da verdade intrínseca na narração de Moisés, deveríeis negar a vós mesmos e o testemunho da estrutura interior de vossa alma. A descida às profundezas de vossa alma, meditando na narração do paraíso do Gênesis, eliminará toda possibilidade de dúvida. Eis a natureza da certeza que ela proporciona. Mas é evidente, não se trata de certeza quanto ao jardim, às suas árvores, à serpente ou ao fruto proibido, mas quanto às realidades vitais, psíquicas e espirituais que essas imagens ou símbolos revelam. Não é a linguagem simbólica da narração que dá a certeza de sua verdade, mas o que ela exprime. Em linguagem simbólica, ela exprime a primeira camada, primeira no sentido de raiz de tudo que é humano na natureza humana, da vida psíquica humana ou de seu começo. Ora, o conhecimento do começo, initium em latim, é a essência da iniciação. A iniciação é a experiência consciente do estado inicial microcósmico, iniciação hermética, e macrocósmica, iniciação pitagórica. A primeira é uma descida consciente às profundezas do ser humano até sua camada inicial. O seu método é o êxtase, isto é, a experiência das profundas de base dentro de si mesmo. O homem se torna cada vez mais profundo até despertar em si a camada primordial, ou a imagem e a semelhança de Deus, o que é o objetivo do êxtase. A experiência do êxtase se dá principalmente por meio do sentido do tato espiritual. Ela pode ser comparada com a experiência química sentida no plano psíquico e espiritual. A segunda experiência iniciática, que denominamos como pitagórica do ponto de vista histórico, baseia-se sobretudo no sentido da audição ou do ouvido espiritual. Ela é essencialmente musical, como a primeira é substancial ou química. É pelo êxtase ou arrebatamento ou saída fora de si mesmo
que as camadas, esferas ou céus macrocósmicas se revelam à consciência. A música das esferas de Pitágoras foi essa experiência e foi também a fonte da doutrina pitagórica da estrutura musical e matemática do macrocosmo. Porque os sons, os números e as formas geométricas constituíam 3 espaços para a visualização da experiência inefável da música das esferas. Foi do ponto de vista histórico que falamos de iniciação macrocósmica pelo êxtase pitagórico, porque ela não é prerrogativa da época anterior ao cristianismo. Eis o que diz o apóstolo Paulo sobre sua experiência estática das esferas ou dos céus. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir. São Paulo foi, pois, arrebatado até o terceiro céu, ou até a terceira esfera macrocósmica, e em seguida até o paraíso, onde ouviu palavras inefáveis. A sua iniciação macrocósmica pelo êxtase se verificou, portanto, na esfera do paraíso, cujo objetivo é a experiência consciente, e ouviu palavras inefáveis, ao qual é o objeto também da iniciação pelo êxtase, no qual ela tem um caráter de experiência de camada primordial no fundo do ser humano do microcosmos. A esfera macrocósmica do paraíso e a camada microcósmica do Éden são os initia, os começos, nos quais o homem é iniciado pela iniciação tanto microcósmica quanto macrocósmica. O êxtase nas alturas fora de si e o êxtase das profundezas dentro de si, conduzem ao conhecimento da mesma verdade fundamental. O esoterismo cristão une esses dois métodos iniciáticos. O mestre tem 2 grupos de discípulos, os discípulos do dia e os discípulos da noite, sendo os primeiros os discípulos da via do êxtase e os segundos os da via do êxtase. Há ainda 3º grupo de discípulos, os do dia e de noite, isto é, os que possuem as chaves das 2 portas ao mesmo tempo, da porta do êxtase e da porta do êxtase. Assim, o apóstolo João, o autor do Evangelho do Verbo feito carne, era ao mesmo tempo aquele que ouviu o coração do Mestre. Ele tinha as 2 experiências, a macrocósmica e a microcósmica, do verbo cósmico e do sagrado coração, cuja ladainha diz: Cor Jesu rex et centrum hominum cordium. Graças a essas 2 experiências, o evangelho que ele escreveu é ao mesmo tempo tão cósmico e tão humanamente íntimo, tão alto e tão profundo. Nele estão unidas a esfera solar macrocósmica e a camada solar microcósmica, o que explica sua singular magia, porque a realidade do paraíso é a união da esfera solar macrocósmica e da camada solar microcósmica, da esfera do coração cósmico e do fundo solar do coração humano. A iniciação cristã é a experiência consciente do coração, do mundo e da natureza solar do homem. Neles, Deus, homem, é o iniciador e não há outro. O que subentendemos atrás do termo iniciador, os antigos cristãos o subentendiam atrás do termo Kyrios, Dominus ou Senhor. Por isso, o esoterismo ou o hermetismo cristão adere com sinceridade absoluta, hoje como no passado, às palavras do credo recitadas pela Igreja. Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito
de Deus, que procede do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e pela nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou por obra do Espírito Santo e da Virgem Maria, e se fez homem. Inclinamo-nos com respeito e gratidão diante de todas as grandes almas humanas do passado e do presente, dos sábios, dos justos, dos profetas, dos santos e de todos os continentes, de todas as épocas da história humana, e estamos prontos a aprender com eles tudo o que eles quiseram e puderam ensinar, mas temos um só iniciador ou Senhor. Certeza obriga. Mas voltemos ao tema do paraíso. O paraíso é, pois, ao mesmo tempo a camada fundamental de nossa alma e uma esfera cósmica. Ele é encontrado tanto no êxtase como no êxtase. Ele é a região do começo, portanto, dos princípios. Há pouco encontramos nele os princípios dos 3 votos, de obediência, de pobreza e de castidade. O paraíso, sendo a região do começo ou dos princípios, é também a do começo da queda, ou do princípio da tentação, isto é, do princípio da transição da obediência para a desobediência, da pobreza para a cuspidez e da castidade para a impudicícia. No paraíso, houve 3 tentações, como 3 foram as tentações de Jesus no deserto. Eis os elementos essenciais das 3 tentações do paraíso, como descritas pelo livro do Gênesis na narração da queda. 1. Eva ouviu a voz da serpente. 2. Viu que a árvore era boa ao apetite e a formosa à vista. 3. Tomou do seu fruto e comeu. Deu também a seu marido e ele comeu. A voz da serpente é a voz do ser vivo, animal, cuja inteligência é a mais avançada, o mais astuto de todos os seres vivos, animais, cuja consciência é voltada para a horizontal, animais dos campos. Ora, antes da queda, a inteligência de Adão e Eva era vertical. Os seus olhos ainda não tinham sido abertos, e os 2 estavam nus e não se envergonhavam, o que significa que estavam conscientes das coisas no sentido vertical, do alto para baixo ou, em outros termos, em Deus, por Deus e para Deus. Eram inconscientes das coisas nuas, isto é, das coisas separadas de Deus. A fórmula que exprime a sua percepção, a sua visão das coisas era: o que está em cima é o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Por isso, apesar de estarem nus, não tinham vergonha, porque viam a idealidade divina exprimindo-se através da realidade fenomênica. Era consciência, a ciência simultânea do ideal e do real vertical, cujos princípios estão formulados na tábua de esmeralda. A fórmula da consciência horizontal da serpente, Nahash, seria o do realismo puro e simples. O que está em mim é o que está fora de mim, e o que está fora de mim é o que está em mim. É a consciência, a ciência simultânea do subjetivo e do objetivo, horizontal, que vê as coisas não em Deus, mas separadas deles ou nuas em si mesmas, por si mesmas e para si mesmas. E como aí o eu constitui Deus, sendo a consciência horizontal e da separação do sujeito e do objeto, a serpente diz que no dia em que Adão e Eva comeram do fruto da árvore que está no meio do jardim, seus olhos se abrirão e eles serão como os deuses. Isto é, o seu eu substituirá a função antes exercida por Deus, conhecendo o bem e o mal,
Se antes eles viam as coisas na luz divina, vê-las-ão depois da sua própria luz, passando a função da luz a pertencer a eles, como pertencia a Deus. A fonte da luz será transferida de Deus para o homem. Eis a tentação que a voz da serpente fez Eva ouvir. A sua essência é o princípio do poder, que é a autonomia da luz da consciência. E Eva ouviu a voz da serpente. Para ela, essa voz era tão audível como a outra voz, a do alto, que trazia o mandamento único: poderás comer de todas as árvores do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás. Ela ouviu, portanto, 2 vezes, 2 inspirações provenientes de fontes contrárias. Eis a origem e o princípio da dúvida. A dúvida é a inspiração dupla. A fé é a inspiração única. A certeza é a dúvida vencida, a fé reconquistada. A obediência, o princípio da obediência, é o devotamento sem reserva à única voz do alto. Ou o próprio fato de Eva ter ouvido uma voz diferente da do alto, de ter comparado as duas, isto é, de tê-las considerado como se pertencesse ao mesmo plano, de ter, portanto, duvidado. Esse próprio fato foi um ato de desobediência espiritual e foi também a raiz e o começo da queda. Foi então que ela olhou para a árvore e viu que ela era boa ao apetite e formosa à vista, o que é a segunda fase da tentação e o segundo estágio da queda. Porque foi depois de ter ouvido a voz da serpente que ela olhou para a árvore. Olhou de modo novo, não mais da maneira do passado, como brilhava em seu ser somente a voz do alto. E quando ela não sentia a menor atração diante da árvore, mas com a palavra da serpente vibrando em seu ser, com um olhar que pedia, comparava, duvidava, isto é, que estava pronto a fazer a experiência, porque a dúvida impele para a experiência que permite sair dela, a menos que quem duvide a supere, elevando-se a plano superior. Queridos, vamos ficando por aqui. Daqui a pouco, mais de Os Amantes. Grato e até mais.